E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como ter o entendimento correto da análise gráfica, para você saber exatamente aquilo que o gráfico está fazendo. Pois bem, você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende a entender os conceitos para que você consiga entender o gráfico e fazer com que as escamas dos olhos caem e você consiga determinar uma melhor posição, seja uma posição de venda, seja uma posição de compra no gráfico, fazendo com que sua chance, que é de 50% de acertar a operação, aumente aí 80%, 90%, quiçá próximo ao 100%, quando você consegue compreender o movimento. Aqui, por exemplo, ó, eu estou vendendo, eu estou fazendo venda nessa região. Por quê? Depois eu vou explicar para você. Uma das formas que você tem para compreender a movimentação técnica é entender o movimento das tendências. Então, para você compreender por que em determinado padrão de vela você pode entrar vendido, por que em determinado padrão de vela você pode entrar comprado, é entender basicamente qual é a tendência trabalhando ali na região. Acabei de fazer uma entrada, vai fechar, pena que não computou todas as taxas. Vou pegar novamente o gráfico descendo ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Vamos ver se ele abrir rápido, né, pessoal? Deixa eu ver se eu pego aqui de novo, ó. EURUSD entrou em OTC, não acredito nisso. Eu tô com essa mania agora, quando eu vou abrir o gráfico, acabou abrindo em OTC. Eu ia pegar a continuidade da queda do gráfico. Vou fazer uma entrada aqui, pessoal. Eu sei que eu entrei atrasado, ó. Fiz mais uma venda aqui, entrei atrasado. Mas é porque, como eu falei para você, eu já tinha determinado a região aqui de tendência, já sabia que era venda nessa região, tanto é que eu fiz a entrada de venda aqui e peguei mais duas entradas na parte de cima, entendendo a movimentação técnica. Ó, ele não está vindo fazer o movimento, sem problemas, eu vou pegar ele aqui embaixo. Ó. Você já percebeu que o gráfico está bem volátil. Entrei novamente vendido na região, agora eu entro com duas taxas, ó. Preço fechou aqui em cima, ele não fez o movimento de queda, veio buscar a região mais em cima. Vou explicar tudo para você, o porquê que eu estou fazendo essa venda. Vou vender novamente, ó. Vamos vender novamente. O gráfico, hoje eu comentei com vocês ontem sobre toda a questão do Oriente Médio, tudo aquilo que está acontecendo, aquela tensão. O que acontece? O ouro, o dólar e o petróleo regulam as commodities mundiais. Então, pessoal, não vá querer o gráfico trabalhando bonitinho, toda hora uma oportunidade durante essa semana, que ele vai estar chacoalhado assim mesmo, tá? Por causa de toda essa tensão. Até as coisas se resolverem lá, o mercado vai fazer esse trabalho aí, deixando muito pavio, às vezes não fazendo uma tendência muito legal, mas você, com a oportunidade de conhecimento, é capaz de fazer os seus lucros tranquilamente. Vai fechar? Tá lá, pessoal, tá lá, ó. O que eu estou falando para você sobre a questão da tendência? Então, ó, desde o primeiro movimento que eu entrei aqui, eu estou vendendo. Aqui, eu tentei vender a região, muita volatilidade ainda entra no preço, entra compradores na região, preço volta a trabalhar aqui em cima e aqui eu acabo entrando com o meu stop, entrando com 4 taxas. E por que eu acabo entrando com 4 taxas, né? Então, fazendo aqui, ó, entrada com uma taxa, tomando loss de uma taxa, e aqui mais 4 traças, ó. Perdão com trava-língua, pessoal. 4 taxas. Por quê? Entendendo aqui os padrões de velas para negociar dentro de uma tendência, tá? Ou dentro de uma tendência negociando padrões de velas. Eu sei que quando você chega aqui, ó, você pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo nesse gráfico? Eu não consigo compreender. Mas nós vamos estudar e entender o que está acontecendo nesse gráfico agora. Antes de eu deixar esse recadinho, para você que chegou pela primeira vez,
para você aprender sobre análise gráfica, eu deixo esse book onde eu falo sobre 16 padrões de velas. São 36 páginas de estudos que você pode fazer o download aí para estudar. Para baixar é simples, abaixo de qualquer vídeo aula do meu canal, você vai encontrar o canal do Telegram onde você faz o download. Aqui também na descrição do meu canal, você tem o canal do Telegram, você tem meu Instagram, ó, que é o Instagram onde eu deixo vários recados, você também tem ali meu WhatsApp e você tem as páginas de acesso ao treinamento. Aqui como no meu Instagram, ó. Você pode ver aqui meu Instagram, Cadu Rinaldi, Tiers, que são só resultados de alunos, 60% de desconto ainda no treinamento de opções, EAD Hunter, Stories que eu posto todos os dias os resultados, e aqui na bio você tem acesso aos treinamentos. Então você tem os dois links de acesso aos treinamentos, tanto de opções como de Forex, meu celular, meu Telegram, caso você precise tirar alguma dúvida, tá bom? Recado dado, então, vamos voltar aqui, ó. Quando eu chego aqui, eu quero mostrar para você o Telegram, tá? Mesmo com essa tensão lá no Oriente Médio, mesmo com o que está acontecendo em relação ao mercado cambial, por essa influência desses indicadores econômicos, os hunters estão fazendo o quê? Estão batendo meta, como todo dia deve ser. Basta você ter paciência e entender as movimentações técnicas. Então aqui, ó, por exemplo, o Leandro, ó. Bom dia, mestre Cadu. Cedinho, 3-0 em 7 minutos, o mercado está agitadíssimo, tá? Exatamente, mas com conhecimento certo é take, ótima terça. É exatamente o que o Leandro acabou de falar aqui, ó. Você está vendo o mercado agitadíssimo, né? Estou explicando isso para vocês, posso falar novamente. E em 7 minutos o Leandro bateu meta. Quanto tempo o Cadu demorou aqui? Não tão quanto o Leandro também, né? Rapidinho, pessoal. Por quê? Porque você precisa entender tecnicamente o movimento que o gráfico está fazendo. E depois aqui, ó, tive que pegar mais uma exaustão no movimento, mais um movimentinho e fechou com 4-0. Perfeito, mesmo o mercado estando agitadíssimo. Quem é que vai apanhar do mercado e não vai conseguir fazer os seus resultados? Quem não tem conhecimento técnico. Então, tem dias que o mercado vai estar assim mesmo. Né? Esses são os indicadores econômicos que movimentam o mercado. Aqui é o Francisco, ó, batendo sua meta, trabalhando o gráfico de forma maravilhosamente bem. Aqui é o Nicolas, ó, fazendo 5-0 nesta sessão, aqui em OTC, maravilhosamente bem aqui, o Nicolas. Aqui é o Rodrigo, ó, no celular, batendo meta aqui, operando Forex, ontem viajando, né, Rodrigo? O Rodrigo aqui, ó, batendo meta, viajando 3 dias, passeando, descansando um pouco, e tá lá, ó, fazendo seus resultados durante uma viagem. Isso é liberdade, pessoal. Aqui é o Denis, ó, Denis utilizando o indicador Hunter, batendo meta. Ele, mesma coisa, fala da volatilidade, fugindo da volatilidade da segunda-feira. Aqui é a aula que eu subi ontem. Aqui eu falo sobre 5 erros que você pode estar cometendo. Isso pode mudar a sua vida no trade se você entender o que eu estou explicando aqui. Aqui você vê o Eric, ó, batendo meta, altamente lucrativo, ó, 4 entradas, 4-0. Camila aqui também, ó, batendo meta, 3-0, utilizando o indicador Hunter também. O indicador Hunter lá no módulo 13 eu explico como funciona. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo para fazer a sua aquisição. Cássio, ó, 3-0, seguindo o plano. Tá vendo como os alunos vão bem? Os alunos estão nem aí se está tendo tensão no Oriente Médio. Dá uma olhada, ó. Tá lá, batendo suas metas. É só entender o que o gráfico está fazendo. Aqui é o Alan, ó, dia de paz também, Alan. Vendo tendência, volume, meta batida. Vadson, olha os resultados do Vadson. Isso aqui foi no temido OTC no final de semana e assim por diante. Ó, José batendo meta, utilizando o indicador Hunter, que é uma ferramenta que eu utilizo. Aulas que eu subo aqui no canal, né? Fim de semana, o Marcílio utilizando o indicador, fora da curva. Marcelo batendo meta, John aqui batendo meta. Denis batendo meta novamente. José aqui batendo meta, outro José batendo meta, Camila novamente, Alex batendo meta, a aula que eu subo e assim por diante, pessoal.
Pessoal do Forex batendo meta também, ó, aqui o Rodrigo, ó, no EURUSD batendo meta e assim por diante, tá? Então vamos lá. Antes, queria deixar um recadinho para você, para explicar para vocês aqui, ó, para baixar o e-book, tá? Onde está escrito aqui download, clicou, escolhe os dois links e faz o download. Eu esqueci se eu falei ou não, tá? Me perdoa, pessoal. Então olha só, quando eu estava com o gráfico aberto aqui, eu estou com o gráfico aberto aqui, ó, desde 8 para 7, mais ou menos. Eu fui fazer a primeira entrada praticamente às 7 horas. Por quê? Olha só esse gráfico. Quando eu abro o gráfico EURUSD, o que eu vejo aqui, pessoal? Eu vejo o gráfico trabalhando, ó, com uma grande resistência. Eu vejo o gráfico trabalhando com um grande suporte. E eu vejo o gráfico trabalhando, ó, num suporte e numa resistência. Eu vejo o gráfico trabalhando travado em uma região de equilíbrio, tá? O gráfico está trabalhando numa região de equilíbrio. Então eu tenho a região aqui, ó, de resistência e oferta, né? Eu tenho gráfico de suporte e demanda, só que o preço está muito longe para chegar nessas regiões onde eu vejo liquidez do mercado. Então o que acontece? O gráfico está trabalhando dentro desta liquidez, dentro desta região, dentro deste range. Então o gráfico está travado nesse movimento. E por que eu tenho que entender as tendências? Porque se você reparar, tem uma tendência que é soberana neste movimento e tem as tendências soberanas neste movimento. Então, aonde vem a análise gráfica? Como eu encaixo a análise gráfica? Eu tenho que ver os movimentos da tendência em relação ao contexto gráfico, definir as minhas regiões e o padrão de vela de entrada. Então, quando eu já tenho aqui o chamado gráfico analítico, é o gráfico onde eu vejo de uma forma com complexidade, eu vejo toda a amplitude do movimento. Então eu estou vendo aqui praticamente 2 horas e meia de gráfico, tá? Só que para operar aqui em opções, eu preciso dos movimentos curtos. Eu só vou precisar aqui, ó, do movimento do gráfico analítico para entender se existe alguma força imperando aqui no gráfico, tá? E eu consigo ver que existe uma força imperando aqui no gráfico. Pois bem, vou aproximar a região. Quando eu chego na região do gráfico analítico, novamente, eu fico esperando o movimento do gráfico, vejo aqui, ó, que ele forma uma resistência e ele forma um suporte. E eu consigo ver que ele estava num pequeno canal de alta, pessoal. Olha só, preço faz movimento, busca região, volta em região, depois faz região, busca região, chega em região e aqui eu consigo ver o quê? Que houve nessa região, ó, uma exaustão de movimento. Pois bem, então se aqui houve uma exaustão de movimento, eu começo a poder pensar então no trade. A partir do movimento que este pequeno movimento de alta chega ao fim, eu tenho então aqui, ó, novamente aquilo que nós chamamos de movimento de 50%. Eu tenho aqui novamente a região de equilíbrio. Eu tenho novamente aqui, ó, a região de demanda e oferta. Eu tenho região onde eu posso trabalhar aqui a minha gestão. Então, aqui também eu tenho possibilidade de venda, trabalhando dentro desta gestão, sabendo da possibilidade de compra, também dentro dessa região e dentro dessa região. Pois bem, quando o gráfico está trabalhando assim, pessoal, com muita volatilidade, temos que tomar cuidado. Inclusive, eu até entrei com taxa alta logo no primeiro movimento, tá? Para me defender desta região. Vamos lá, vou explicar o porquê. Quando o preço faz o rompimento desta linha de tendência de alta, então ele tem uma linha de tendência de alta, correto? Correto. Quando ele faz o rompimento dessa linha de tendência de alta e volta para buscar a linha de tendência de alta, qual a expectativa do movimento? A expectativa do movimento é que ele venha a fazer a continuidade da tendência para buscar aqui, ó, o movimento de 50% ou movimento de 100%.
tá? Então eu já entro aqui no fechamento da vela, ele vai buscar um pouco mais acima. Onde que ele vem buscar? Ele vem buscar justamente aqui, ó, neste topo, que faz a junção do topo ao movimento de 100 e 50%. Perfeito o movimento do gráfico, sem problemas nenhum. Eu que me antecipei na minha entrada aqui, tamanha volatilidade do mercado. Então eu entro sentando o dedo novamente aqui com mais 2 taxas, fazendo 2 taxas para uma e no fim eu termino fechando em 45 dólares. Pois bem, enquanto o preço está trabalhando nessa região aqui, pessoal, enquanto ele está trabalhando nessa região, esta região ainda é de venda. Porque eu só vou pensar em trabalhar a região de compra quando ele romper este topo. Ah, Cadu, agora dá uma olhada, ó, o preço rompeu o topo. Agora, então sim, agora o mercado já mudou o pensamento. Mas enquanto ele estava trabalhando aqui, ó, eu estou trabalhando a falha deste movimento de alta. Ele pode até retornar aqui para dentro, viu, pessoal? Tá? Ele pode até retornar pelo aquele gráfico analítico que nós vimos. Bom, pois bem, quando o preço retorna nessa região e ele fecha este movimento de candle aqui, ó, a mesma coisa. O que que ele fez? Ele fechou nessas regiões de resistência do gráfico. Então, qual é o pensamento? Movimento de um ombro, de uma cabeça e de um ombro, e o pensamento do gráfico vir para baixo. Tá? Ainda estou no pensamento da falha do movimento. O que acontece? O preço não vem. Pois bem, quando o preço não vem, ele volta a trabalhar lá na região, ó. Vamos lá, vamos lembrar. Ó. Aqui é a região do movimento dos 50%, lembra? E aqui eu tenho a região de 100%, ó, tá? Compreendido? Então aqui, ó, eu tenho movimento de 100%, eu tenho movimento de 100% e eu tenho os movimentos de 50%. O que que eu preciso para fazer um trade aí de venda? Eu preciso ter o contexto gráfico. Entendi que o contexto gráfico eu posso vender. Perfeito. O que que eu preciso? Definir regiões. Então eu tenho aqui, ó, região de resistência, eu tenho região de resistência, eu tenho região de suporte e eu tenho região de suporte, tá? Detalhe, qual é a dica que eu deixo para vocês nesses dias de gráfico assim oscilando bastante, com muita volatilidade, tensão nos indicadores econômicos? O que que você precisa? Você precisa trabalhar a tendência, tá? Trabalhar a tendência. Corrigir não é opção, você deve trabalhar tendência. Então, o cenário aqui está armado para possibilidades de venda. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, possibilidade de venda, eu tenho possibilidade de venda e eu tenho aqui possibilidade de compra e possibilidade de compra. O que acontece com o preço? Ele vem justamente buscar esta região. Esta região está localizada onde? Na possibilidade de venda, pessoal. Então eu tenho aqui, ó, região, lembra? Região, vamos lá, região de resistência, onde eu tenho aqui, ó, oferta, onde o gráfico faz venda. Então eu tenho a possibilidade técnica dentro daquilo que eu falei para você, do movimento de 100, 50 e 100%, a possibilidade de fazer uma venda nessa região. E não é qualquer venda, é uma venda na região correta, dentro de um gráfico travado dentro dessas tendências. Como existe a possibilidade de venda, eu posso pensar na venda até a região de 50%. Então esse trade, pessoal, é um trade que eu faria em qualquer mercado. É um scalping, é uma entrada de valor curto. E olha só, eu sentei o dedo aqui. Eu sentei o dedo. Pois bem, por quê? Lembra que eu já comentei com vocês? O preço já tinha feito o seu movimento técnico nesta região. Ó. Ele já tinha ido, feito movimentação, já tinha vindo buscar a região de 50%, já tinha feito uma falha da movimentação. Então a expectativa é que ele retornasse naquela região e fizesse pelo menos um movimento aqui em 50%. Essa é a expectativa. Você viu como é interessante você entender o movimento da tendência junto ao movimento do gráfico? Tá? Essa é a ideia quando você vai analisar o gráfico. Você precisa analisar a tendência
junto à expectativa do gráfico. Agora, se ele vai continuar fazendo movimento de queda, né? Se ele vai buscar movimento de queda, ou se ele vai, daqui dos 50%, buscar movimento de alta, isso é uma outra história. Eu preciso olhar o movimento interno aqui da região. Então, dentro deste movimento interno, eu sento o dedo ali na região, porque eu acho que está claro para vocês uma região definida. Vejo padrão de vela trabalhando ali, buscando uma máxima da região sem força no movimento, tá? Buscando essa região de oferta, assim como eu tinha essa região aqui, ó, de suporte. Então, se eu aproximar o gráfico aqui, ó, eu mostro para você e mostro para você que o preço aqui, ó, fez um movimento de padrão de vela, um enforcado sem romper a máxima da região, bem na região aqui do gráfico, ó. Um padrão de vela lindo, onde eu entrei sentando o dedo. Ele ainda fechou um doji, tá, pessoal? E depois fez o candle de baixo. Dias de volatilidade, isso vai acontecer. Essas volatilidades no gráfico, elas vão acontecer. Depois o preço retorna 50%, preço volta 100%, rompe 100%, vem fazer movimento de tendência, agora ele começa a trabalhar num canal acima, né? Então ele sai desse canal, desse embrulho onde ele estava trabalhando, de onde a gente só vendeu, e agora ele está no canal de cima. Agora sim as possibilidades de venda aparecem. Vocês viram que em um curto espaço de tempo a gente conseguiu fazer, ó, desde o primeiro movimento aqui das 7 horas, a gente conseguiu trabalhar vendas ali na região, mesmo com o gráfico chacoalhando, é isso mesmo? Chacoalhando, é isso que fala? Se você souber como é que se pronuncia, chacoalhando, sei lá se é isso, chacoalhando, né? Se escreve aí nos comentários depois para mim a palavra certa, pessoal, que às vezes eu penso que raciocínio e depois foge a ideia do pensamento. Então, você conseguiu perceber que aqui, ó, a ideia da tendência era uma correção na região. Então eu tenho a tendência na região fazendo um movimento de correção, porque ele fez um pequeno ombro, cabeça a ombro, e se ele rompesse a neckline da região aqui, ele teria o que? Revertido esta tendência. Ah, Cadu, ele não rompeu a neckline, ele não rompeu 50%, ele não fez o oco completo. Ótimo, mas neste movimento aqui, ó, dentro destes canais, canal 1 e canal 2, eu fiz as minhas vendas ali tranquilamente. Agora que ele rompeu o ombro, cabeça a ombro, pronto, agora ele já não fez o movimento esperado, ele não veio buscar máximo aqui de liquidez, não precisou, foi buscar liquidez lá em cima e tá tudo certo. Tá tudo certo. Por isso esses movimentos, dentro dessa rotatividade de movimentação, pessoal, você precisa prestar atenção, porque como eu falei para vocês, existe, por exemplo, o petróleo. O petróleo, ele trabalha, é uma commodity que trabalha regulando também o dólar e o ouro, tá? Então, o que vai acontecer nos dias, ou nesses dias de tensão lá no Oriente Médio, com as notícias que vocês estão vendo? Vai ter volatilidade mesmo, tá? Tanto os pares de moedas que você vai trabalhar com dólar, como pares de moedas que estão ligados ao petróleo e, consequência, o ouro também vai negociar. Por quê? Porque o pessoal acaba tirando dinheiro do dólar e colocando no petróleo, acaba tirando dinheiro do ouro colocando no petróleo, porque o petróleo começa a escalar, a expandir. Depois, quando tiver num preço bom, as grandes instituições começam a voltar o seu dinheiro no dólar, depois começam a voltar o seu dinheiro no ouro e assim sucessivamente vai fazendo essas transições cambiais, tá? Aí o petróleo vai regular o seu preço, vai chegar num preço normal para depois pensar em subir futuramente ou não. Só que esta troca de dinheiro, esta troca de movimentação cambial vai fazer o gráfico trabalhar com volatilidade mesmo. Então preste atenção, aprenda a analisar a tendência para você enquadrar o padrão de vela, porque em dias assim, trabalhe as tendências corretamente, sem querer ficar corrigindo o gráfico. A melhor opção é você trabalhar tendência. Você vai ter menos risco
você vai ter menos riscos nas operações. Também, para isso, você precisa entender como elas trabalham. Então, para você encaixar um padrão de vela dentro da análise do gráfico, você tem que entender como as tendências trabalham. Caso você queira aprender de verdade como analisar as tendências, como entender as tendências, como saber até que ponto uma tendência pode ir ou fazer um movimento, será muito bem-vindo ao treinamento. O treinamento está num valor irrisório, tá? Os links estão aí embaixo, será muito bem-vindo. Se você quiser também fazer a aquisição do indicador, é só falar comigo diretamente comigo. Eu te passo as informações, a instalação não dura nem aí 5 minutos, dá 1 minuto a instalação, tá? Às vezes demora mais eu cadastrar no sistema do que você fazer a instalação. Eu espero que a aula tenha te ajudado, eu espero que tenha alertado você, aberto os seus olhos para você entender um pouco mais o mercado. Eu espero que você tenha dias aí de altos resultados, mas coloca um negócio na sua cabeça. Se você não está tendo resultado, se você não consegue entender o gráfico, se está difícil para você, está te faltando conhecimento. E conhecimento você vai encontrar aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like, deixe seu comentário no final da aula e, se for preciso, aprofunde, porque a única forma de você dominar esse mercado é tendo conhecimento. E para isso existem os treinamentos, tá bom? Fico te esperando aqui do outro lado, na área do aluno, será muito bem-vindo, será uma honra ter você como aluno. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!